Está começando mais um Arte na Mesa, essa mesa de conversas e debates sobre assuntos musicais que acontece como um oferecimento da Rádio NASP, a CART e a Icon. Hoje temos aqui uma pessoa muito especial para um segundo capítulo. Recebemos com todo carinho Lineu Soares. Oi, Regina. Tudo legal bom? Estar aqui novamente. Seja bem-vindo. É um segundo papo. Precisa, a gente parou lá no final do Tom de Vida. Então, se você está assistindo hoje e não viu o primeiro, procura lá, porque já aconteceu. Eu queria falar, então, a partir de agora, sobre a sua vinda para esse campus, e que é onde você vai começar o seu trabalho com o Novo Tom, né? O Tom de Vida é um nome maravilhoso, né? Como surgiu o nome Novo Tom? Na realidade, quando veio o convite para vir para cá, né, a transferência, num primeiro momento, a ideia é que a gente trouxesse o nome. Algumas das pessoas que cantavam lá, a Riane, o Léo, a Joyce, eles vieram juntos para cá, né? E a ideia era a gente trazer o nome Tom de Vida para cá. Mas depois a escola achou que deveria continuar. E aí a gente pensou, até ficou uma coisa assim, não, vamos fazer o mesmo nome para os dois grupos. Eu falei, isso não vai dar certo. E aí a gente pensou, não, então vamos seguir num outro caminho. E teve algumas ideias. Escolher nome de grupo sempre é uma coisa complicada, né? E aí chegamos ao consenso que deveria ser Novo Tom, não no sentido de desmerecer o trabalho que o Tom de Vida vinha fazendo, até porque tinha a ver comigo, e depois muita coisa do que foi feito tinha relação com o meu trabalho, mas um novo momento, né, mais nesse sentido, né? E você acha que as pessoas fizeram mantinha algum o vínculo tom, né? O vínculo do tom, né? E a gente também, nesse primeiro momento especialmente, algumas coisas do repertório, elas transitavam nos dois grupos, né? Aquelas coisas que tinham a ver comigo, composição, arranjo e tal. Então a gente manteve. E aí então surgiu um Novo Tom, de uma forma diferente do Tom de Vida, porque o Tom de Vida nasceu bem organicamente. Aquela coisa de... A minha função no IASP na época era reger o coral e dar aula de piano, aula de teoria e tudo mais. Então o Tom de Vida surgiu como uma iniciativa assim, ok, tem um monte de gente que canta, o grupo Prisma já existia, mas um monte de gente teria também a oportunidade para fazer um trabalho com um grupo, né? E aí eu montei o Tom de Vida e depois de 5, 6 anos que a escola entendeu, não, isso aqui é um trabalho que tem consistência e tal. O Novo Tom já surgiu com o interesse da escola, vamos fazer um grupo e tal e tudo mais. Então começou muito forte, né? Eu lembro que os 2 primeiros anos do Novo Tom, a gente teve muita produção, muita saída, era muito convite. O Melhor Lugar do Mundo é de 2000 ou 2001? Melhor Lugar do Mundo... a gente começou a trabalhar no final do segundo semestre de 2000 e lançou em 2001. Ou seja, é bem rápido, né? Porque você veio para cá nesse fim de 99 para 2000, não foi? Isso, finalzinho Na realidade, eu vim no meio de 99 e continuei atendendo os dois lugares, né? E aí em 2000 que começou mesmo o Novo Tom, porque em 99, mesmo estando aqui, eu ainda tinha um vínculo com o Tom de Vida, né? A gente tinha uma agenda. Eu lembro que tinha sábados que eu vinha para cantar com o coral aqui e corria para São Paulo, para Sorocaba, para outros lugares para atender a agenda com o Tom de Vida, né? A gente teve, nesse período, uma turnê para os Estados Unidos com o Tom de Vida, por exemplo. Teve o programa... A turnê foi em 99? 99. Meu... Nossa, então, e era uma turnê grande. Foi muito intenso, porque eu estava nessa transição, né? Aí quando eu vim de vez, de mudança mesmo, no início de 2000, aí que a gente consolidou o início. Então a marca é bem assim, fevereiro de 2000, início do Novo Tom.
Então, mas para você já no fim desse ano tá gravando um disco, é porque você, na verdade, você meio que já estava muito mais maduro do que seria um grupo do zero, né? Sim. Até pelo fato de você ter trazido vários cantores, né? Já estabelece assim um jeito de trabalhar porque é um disco com muita coisa, né? Nova. Tem Melhor Lugar do Mundo, tem Brilhar por Ti, tem o Viver para Servir é desse Viver para Servir. Esse disco, aquela que depois a gente gravou. Viver para Servir é uma releitura, né? Claro, do discípulo teu. É. Mas essa música foi feita na minha época do Campo São Paulo ainda, por um grupo que eu tinha lá. O das meninas? Que depois teve um grupo misto junto, mas a gente não gravou isso. Né? Gente, isso eu preciso contar para vocês, mas ele tinha um grupo que, como não, por falta de nome, é conhecido como as Linettes. Esse negócio é complicado, né? Maravilhoso demais, muito bom. Mas aí quando você monta o grupo é bom pôr o nome logo. É bom, fica os outros, não fica esses outros apelidos aí, né? O nosso trio, por exemplo, é Mareli. Né? A gente depois começou a chamar de Trio Novo Tom e o pessoal, não é Mareli. Já estava consolidado. Tá, vamos voltar aqui no Novo Tom. Você acha que pelo fato de aqui ter mais cursos universitários, e aí você foi chamando gente um pouco mais velha, isso mais da idade universitária e tal, você acha que teve alguma coisa estrutural, né, da logística do trabalho que mudou a tua forma de trabalhar, do tom de vida? Porque algumas coisas são semelhantes, né? Arranjo para vocal e tal, e vai ter solo, vai ter gente cantando junto e tal, mas na dinâmica do trabalho, você sentiu algumas diferenças assim marcantes entre um trabalho e outro? Esteticamente, a maior diferença é que o Tom de Vida era um grupo grande. É verdade. Eram 4, 5 pessoas por naipe. Essa viagem para os Estados Unidos, vocês foram com uns 20, né? Sim. Entendi. Então, eram 4 vans que a gente foi para os Estados Unidos. E aí o Novo Tom já foi um pouco mais enxuto. Aí o Novo Tom eram 3, a formação original, eram 3 de cada voz e 2 no baixo. E eu lembro que demorou bastante tempo para a gente acertar o som desse grupo. Porque como tinha muita gente do Tom de Vida, eles estavam acostumados a timbrar daquela forma, né? O soprano, por exemplo, eu lembro que cada apresentação era uma briga, porque elas não estavam conseguindo se ajustar inicialmente, né? Isso demorou um tempo. Mais difícil, né? Por outro lado, foi uma época que a gente gravou muito, não somente as coisas do Novo Tom, esse disco, né? Mas a gente fazia muito vocal, muito mesmo. Era uma época que todo mundo estava gravando o disco solo. A gente gravou do vocal para o Ronaldo Arco. Um vocal, né? Eu gravava direto nessa época. CDJA foi um dos primeiros que eu fiz. O disco do José de Castro. E outros discos tantos, né? Você estava gravando nessa época também, mas acho que a gente não gravou vocal para o teu disco. Não, teve uma participação sua. Não. O Novo Tom inteiro gravou, mas não nessa primeira formação, no disco de 2003, que vocês cantaram a música do Pozella, o Kim Cobre, né? Teve essa participação. É do disco de 2001. Lembra que o disco era... Isso é 2001. 2003 é o da... Né? Tinha o vocal e o disco da banda. E aí no da banda eu cantei Massajada em Sol. Isso. E o Kim Cobre estava no seu disco e no seu. E no nosso. É isso aí, 2001. Se fosse nos dias de hoje, era uma collab, né? Um collab, para usar as palavras atuais. Me fala um pouquinho, quando você veio para cá, lá você tinha coral e o grupo. O grupo surgiu depois. Aqui, o grupo surgiu imediatamente, e imediatamente também tinha o coral. O NASP já foi uma atribuição sua? Imediatamente. O meu chamado para esse campus foi para implantar um departamento de produção musical. Ah, tá. Porque eu estava produzindo muito na época e tal, né? E isso a gente já tinha lá no IASP, então a intenção era que
a gente continuou Trouxesse esse o trabalho. centro de produção para cá. Trouxe, assim, os clientes e tudo mais. E o coral universitário. O maestro Geto era o regente e ele tinha ido para os Estados Unidos para fazer o doutorado. Então eu vim substituí-lo. Tá. E aí a história do grupo, né? Então a atribuição era essa. Eu ainda não dava aula na faculdade nessa época. Trabalhava com produção e os dois grupos. E você lembra o ano que foi teu último no Coral UNASP? Eu trabalhava com você e eu não lembro. Acho que foi 2011. 11. É. Então foram 12 anos. 12 anos de trabalho com o coral, que sempre teve um nome duplo, né? De coral universitário e coral UNASP. Essa história de nome do coral tem a ver com gravação também. Porque esse primeiro disco do Novo Tom, a gente fechou contrato com a Novo Tempo. A Novo Tempo, como gravadora, ela estava surgindo naquela época. Até então, tudo que se produzia na ADSAT, né, ou na rede de comunicação adventista, no CISAC, eram outras nomenclaturas. Eram outras antes, nomenclaturas. Né? Era Quarteto Arautos do Rei. E aí, naquele momento, a igreja decidiu montar uma gravadora. Né? E aí surgiu a gravadora Novo Tempo. Então, os primeiros artistas, né, o Léo, por exemplo, ele cantava no Novo Tom, mas ele já fechou contrato como solista da Novo Tempo. Você também fechou contrato com eles e tudo, né? E aí surgiu no cast da gravadora, a gente também estava participando. Na sequência, veio o primeiro disco com o coral, na minha época de maestro, que é o disco o Testemunhar do Amor. E aí o pessoal da gravadora comentou, olha, nesse disco, na realidade, a gente tinha a participação do coral universitário e do coral jovem. E a gente ficou nessa, né? Como é que a gente vai diferenciar e tal? E aí o pessoal da gravadora falou, olha, para vocês faz muito sentido essa diferença de nome, mas pro consumidor final é o nome do NASP que leva. Então depende se é coral do ensino médio ou coral universitário, né? E aí então surgiu a ideia de não ter mais o universitário e a gente fazer coral UNASP. O Getro tinha gravado um com o nome de universitário, né? Aí os próximos foram... Aí para confundir mais o ser humano, teve uma época que teve os dois, né? Você regiu o UNASP e o Clênio regiu o universitário. Isso, porque o colégio foi crescendo. Tinha e a gente necessidade de mais fazia um coral. 300 testes por ano, cara. Ficava num coral, ia absorver 150 pessoas e os outros 150, né? Você tinha ali 20, 30 que não tinha condição nenhuma, mas o restante era trabalhável. Boa, né? Aí o Clênio topou montar um segundo coral. Aí ele voltou o nome coral universitário. Tudo. Agora é bom porque já voltamos, o coral universitário é o coral UNASP, então tá tudo certo, né? Um coral só. Você estava falando que você produzia muito e tal. Eu sei que mudaram um pouco as dinâmicas de produção, né? Por exemplo, eu sei que você ainda produz, mas mudou o jeito de fazer, né? Então, por exemplo, os solistas não querem mais ter vocal, então mudaram as demandas, né, de produção. Mas você continua fazendo isso. Na realidade, o mercado mudou totalmente. Né? Isso. A gente tinha um produto físico. Não foi a gente. Aquele esquema do artista gravar, e aí no fim de semana faz agenda, leva o material, vende na porta da igreja. E as gravadoras também divulgam, os vendedores ambulantes, né? Cada região do país tinha os seus representantes, os representantes da gravadora. E assim era comercializado, né? As lojas e tudo mais. Hoje em dia acabou tudo isso, né? Sim. A gente está aqui com um monte de material da Unaspress, por exemplo, dos nossos trabalhos, que a gente acabou não conseguindo vender e ficou esse estoque aí. Hoje em dia ninguém mais consome, né? Então, com isso, acabou um pouco, assim, passou um pouco essa ideia de você gravar um álbum, 10, 12 músicas. Hoje, quando que você faz isso? Você vai gravar um musical. Com a academia, a gente ainda faz alguns musicais, né, que tem esse formato.
Mas normalmente você grava 1, 2, 3 músicas. Ou quando grava várias músicas, o lançamento disso é isolado. Raramente você faz um projeto todo, né? A menos que seja um projeto que tenha uma linha, seja um musical, uma cantata e tudo mais. E outra coisa que eu vejo que mudou muito, agora falando da academia, é importante, né, para quem está ouvindo a gente, a Academia da Voz é um outro coral que você está trabalhando que tem uma característica de ser menor, né, do que o coral NASP, que tradicionalmente tinha realmente 120, 140, 150 pessoas. E o Academia é um coral de 40 vozes. E eu percebo que existe uma outra mudança importante nesse período, que é a questão da imagem, né? Sim. Parece que se não tiver imagem, não fica difícil de... Hoje em dia tem que ser o vídeo. Tem essa luta, porque aí o custo é mais do que o dobro, né? Para você produzir. Se você gasta X para produzir áudio, para fazer o vídeo é X vezes 2 vezes 3. Então, realmente você tem que fazer um grande esforço para produzir uma música, 2, 3 no máximo. E o retorno disso, antigamente você tinha a venda. Era pouco, mas o cara que conseguia administrar bem, ele conseguia retornar o dinheiro que investia. Hoje em dia é muito difícil, né? Porque a remuneração nas plataformas é assim, eu gosto desse modelo atual, porque é tudo organizado fácil, né? Você precisa encontrar... Tem acesso a muita coisa que antigamente só no sebo, né? Mas, por outro lado, a remuneração do artista, tanto do compositor como do artista mesmo, a pessoa que gravou, é muito pequena. Você acha que essa é uma das razões porque tem, por exemplo, porque vamos dar um exemplo de coisas foram, tipo, é como se a gente estivesse cortando coisas e, por exemplo, o vocal, né? Você acha que tem a ver com a questão financeira ou é uma questão estilística? É os tempos que mudaram e agora não está mais na moda fazer vocal? No fundo, eu acho que é uma junção de tudo, né? Assim, com o passar do tempo, a linguagem vai mudando e vem certos modismos, né? Por exemplo, você ouve uma música gravada nos anos 80, o som da caixa, da bateria, é um. Nos anos 90 é outro. O reverb, né? Passou por... Então, antigamente, o vocal tinha que ter muita dobra, muita sala, muito reverb. Hoje é tudo mais sequinho e tal. Então, um pouco é questão de linguagem, mas também eu acho que influencia a maneira como as pessoas consomem música. Pensa que lá no passado, na nossa época, você tinha que pegar um disco, punha a agulha. Você não podia ouvir uma música, você tinha que ouvir o disco inteiro. Porque não tinha como você ficar trocando. Até depois tinha, mas não era prático. Né? Riscava, era... Aí fita cassete, um pouco mais acessibilidade de você mudar. Passar para frente. No CD, você trocava de faixa rápido. Aí o que aconteceu com isso? Eu percebo que as pessoas não têm mais aquela paciência de ouvir uma obra inteira, né? Para analisar aquela coisa. Isso hoje em dia é mais coisa de audiófilo, né? Eu vou ouvir a obra inteira para entender como é que o compositor, o produtor pensou e tal. Não, hoje as pessoas ouvem. Cara, para uma pessoa se concentrar e ouvir 1 minuto de música é a coisa mais difícil. Escutar uma música inteira já é raro. Um álbum inteiro... Aí fica, de repente, fica claro que por que a gente não está gravando o álbum, né? Sim. Então, aí hoje a gente vive a fase das playlists, né? Eu fico desesperado de ouvir uma playlist. Por quê? Porque você ouve uma música, daí a música seguinte não é mais aquele álbum. Então a mixagem é diferente, o volume, o equilíbrio, sabe? É muito recortado, né, o processo. Mas é a maneira como as pessoas consomem música hoje em dia. Mas aí então eu quero que você me conte como é que o Novo Tom está vivendo esse momento. O que vocês estão fazendo, né? Nessa adaptação. Quer dizer, a gente vê
que o Novo Tom, como era o caso do Tom de Vida também, é um grupo que passa por mudanças e tal, e agora a gente tem uma formação jovem e super talentosa, que está cantando. E como que está sendo para lançar as coisas, e o que vocês estão fazendo? Tem algum lançamento aí nesse futuro próximo? Falando ainda sobre essa questão da linguagem, né? No passado, ou num passado não tão distante, você tinha ícones. Então, Sandy Patty, Amy Grant eram ícones da música, né? Coisas assim, nacionais, internacionais, assim, domínio público, né? Todo mundo ouve, escuta e compra material e tal. De um tempo para cá, a gente percebe que esses ícones, eles diminuíram. Sim. São mais nichos, setorizados e tal. Alguns, assim, história, todo mundo ouve, mas é muito durante segmentado. 15 minutos, né? É os 15 minutos de fama lá do... Outra coisa, o público sempre gosta de novidades. Então, no caso do Novo Tom, a gente está no momento que a gente tem um público que é fiel, né? Esse público que a gente herdou, mas não é talvez necessariamente o público da galerinha, né? Dos adolescentes e tal. Até porque gente que nasceu com um Novo Tom já está entrando na fase adulta agora. Sim, sim. Então, a gente tenta, assim, não é fácil você fazer essa transição para esse momento da coisa totalmente analógica, digital, mas com produto na mão e tal, e hoje em dia totalmente nas redes sociais e tal. Então, para quem não está nesse universo, você tem que correr atrás, né? Quem tem a carreira já que fez essa transição, tem que trocar o chip o tempo todo, né? Administrar redes sociais, alimentar, criar conteúdo para isso e tal. E a gente não está muito acostumado, mas continua fazendo e tal. Então, você tem a sorte de ter um grupo que tem gente dessa geração, né? E eles são jovens, né? Então, essa atual formação do Novo Tom, por exemplo, a gente esse é o 3º ano dessa formação, né? E a gente está produzindo, já produzimos alguns clipes, estamos finalizando uma live com 4 músicas que a gente fez, produzimos 2 EPs, que a gente lançou 6 músicas separadas, depois mais 6. Nossa, EP, é bastante. Um EP duplo, chama Resgate Volume 1, Resgate Volume 2. 6 músicas cada um desses EPs. Nesse a gente tem músicas revisitadas que a gente já tinha feito nesse versão nos 2 volumes. Nos 2, tá. Então a gente tem músicas que fizemos nos DVDs, né? DVD ao vivo, DVD Nossa História. E o 2007. E agora a gente escolheu algumas dessas músicas que não foram tão trabalhadas para fazer uma versão de estúdio. Então o EP Resgate, os 2 EPs, eles são versão de estúdio. E agora a gente escolheu o melhor desses 2 EPs para fazer uma live. A gente gravou na Fazendinha, totalmente ao ar livre e tal. Vai ser um visual bem legal, diferente, você participou também. E a gente está para lançar esse aí e lançamos um clipe recentemente, que é do Insubstituível, a música nova. E vamos lançar mais 2 clipes, que é a música da Gabi, Tudo Que Há, e Resgate na versão do Guilherme, e do grupo, claro. Então, assim, uma responsabilidade extra, né, do músico não só fazer música, fazer arranjo, fazer conteúdo, né, mas também se adaptar aos novos tempos, né? E com o Academia. O Academia também tem feito bastante coisa com imagem, né? Os últimos produtos todos, né? O Academia tem se concentrado nos musicais, né? Então, a gente lançou o Herói da Fé lá atrás. Depois a gente lançou Pra Cima Brasil, que é um projeto com as músicas do João Alexandre. Lançamos a Academia Cantar Altos, uma homenagem ao Ministério do Arautos do Rei.
E estamos finalizando o projeto em inglês, que é o The Loving Kind. É um musical com as músicas da Cindy Morgan. Sim, maravilhoso. Importante ressaltar nisso tudo é a parceria da Regina Mota com a gente. Adoro. Você começou com o Novo Tom como professora. Produtora vocal, né? Depois eu fui trabalhar com você no coral, né? No coral UNASP. Depois eu comecei a cantar no Novo Tom. A gente tá assim, ó. Eu lembro que a gente fez uma turnê em 2002, eu acho. A turnê que eu fui, que eu não era do grupo? Eu não vou saber o nome. Em 2005, eu lembro porque era a data, acho que, da Conferência Geral. Essa eu fui. E aí você... Alguém não pôde ir, né? Acho que a Marla cantava com vocês e não pôde ir. E aí você, naquela época, você estava dirigindo vocalmente, né? Em estúdio, dando aula e tudo mais. E aí, nesse momento, você entrou oficialmente no grupo. Depois foi 2006, que depois que voltou dessa viagem e tudo, aí você me chamou. Foi muito massa. Eu sou muito grata, porque você sabe, né? Eu amo cantar em grupo, né? E o mais engraçado é que eu viajo o Brasil todo e as pessoas, quando eu canto, elas falam assim, que legal que você voltou a solar. Mal sabem elas que eu sempre solo, né? Mas só porque eu cantava no Novo Tom é como se eu tivesse parado de solar, né? Como se pudesse existir uma coisa ou outra, né? Mas muito legal isso, graças a Deus pode existir tudo. Geralmente as pessoas assim, muitos solistas surgem dos grupos, né? E a gente percebe que é um rompimento. Então ele fechou o ciclo com um grupo e tal, e aí agora vai seguir a carreira como solista. No seu caso, não. Eu fiz o contrário. Você voltou justamente por essa paixão de trabalhar com voz e tal. E assim, a minha gratidão imensa por essa parceria, porque muitas vezes eu ouvi o testemunho das pessoas dizendo, olha, como faz diferença o trabalho que a Regina faz, tanto com o grupo como com o coral, né? Isso vem desde a época do coral UNASP. Depois, em 2009, a gente decidiu fazer academia, né? Para ter essa coisa do repertório diferente, e fazer alguma coisa de música popular, erudita, para representar. Hoje a gente não está fazendo mais isso. Agora a gente se concentrou nos musicais mesmo. Mas no passado a gente fez bastante, né? Isso até me auxiliou muito no meu mestrado, porque o repertório que a gente ensaiou naquela época era justamente para fazer parte da temática da minha pesquisa, né? Lineu, a gente vai ter que marcar o capítulo 3, porque eu preciso de muito tempo para você explicar para a gente toda a produção do Inário. Isso aí dá mais 3 capítulos. 2 inários nessa história. 2. Mas muito obrigada por você ter voltado hoje, continuado a nossa conversa. E você que está aí assistindo ou ouvindo, fique ligado nas nossas redes sociais para você saber que outras pessoas vão estar passando por esta mesa de conversas. Se você está assistindo no YouTube, está aí na tua tela. E se você está ouvindo pelo rádio, você pode acessar @acarteUNASPEC ou @UNASPBR ou @UNASPEC. Então, fique conosco, a gente se vê na próxima semana.